Gente, boa tarde, boa noite e bom dia para vocês aí que aprendem aqui com os dotados, né? Aprende comigo. Meu nome é Rafael e eu sou o anjo da cura de Israel. Eu estou aqui de volta para trazer para vocês um conhecimento guardado milenarmente, dado a todo mundo. Aqueles que têm o quê? Responsabilidade para receber de volta aquilo que perdeu, claro, né? Você vai receber de volta aquilo que você perdeu, por que você perdeu? Essa é a pergunta que você deveria fazer, tá certo? Então preste bem atenção nessa aula que eu vou te falar, para você se localizar e ver de que lado você quer ficar. Preste bem atenção porque a gente não veio aqui para brincar. Nós não estamos aqui para brincadeira. Eu só não faço mais aqui, hoje, neste mundo que você está vendo de um caos, de gente que se acha dono do mundo fazendo com vocês, e lidando, brincando e sacaneando, comendo criança, fazendo essa putaria toda, só não mexo mais com essa merda, eu só não paro essa desgraça. Paro. Eu não tô aqui para brincar. Eu paro. Eu paro. É só botar para ver. É só botar para ver, amigo. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é. Para dar conta de me parar, você sabe com quem eu tô ligado? Você sabe quem é o meu criador, do qual você acha que é um mal aqui? Você acha que meu criador, cara, é o mal. É o mal para quem? Para você? Porque para mim ele me criou. E o meu criador não é mal, ele é bom. Ele é meu Deus até, para você ter ideia. Ele não é um Sananda, o tal de Jesus aí, branquelo, que se acha o bonitão e o gostosão da balacheta. Não, não. A gente não precisa de beleza. Os draconianos não são belos como desgraçados. Não são como eles acham. Eles acham que são belos, maravilhosos e gostosões, porque se parece com a humanidade e por isso pode se julgar com ela. Não, não. Nós não procuramos beleza, nós procuramos interiores. Interiores para nós que é belo, sabe? Interiores para nós é que é belo. Nós procuramos o interior das pessoas e não o exterior. Ele encheu de beleza exterior o mundo, que virou um fake do caralho, e o interior é um mau caráter desgraçado. Não, não tem um pingo de amor ao próximo. Então, o nosso lado, ele pode ser um lado chamado mal. Mal, mas mal para quem? Para o religioso. O que é um religioso? Um idólatra. Que ele precisa de uma religião para moldar o caráter dele, a ponto dele ter que negar a si mesmo. Se ele está negando a si mesmo, ele não é boa bisca. Se ele tem que negar a si mesmo, ele não é boa bisca. Preste bem atenção no que eu estou dizendo para você. Se ele tem que negar o que ele é para poder estar aqui com você e fazer uma comunidadezinha, boa bisca ele não é para você. Porque quem é bom tem caráter. E quem tem caráter, quem tem caráter, não precisa de uma religião para se sustentar, para poder ir para o céu. Não, ele nem para o céu ele precisa ir, porque só o caráter dele faz ele ter pessoas do lado dele que gostam dele. E dizem que vale a pena estar com ele, que não gostariam de perder a presença dele. Deu para você entender? Então, o que nós precisamos aqui não é de religião. Todas as três religiões mundiais podem ir para a casa do caralho. Nós não nos importamos com ela. Nós nos importamos e sempre nos importamos, tivemos importando com o caráter do humano, daquele que o Criador queria que fosse feito. Você conhece Samael? Você conhece Lilith? Pois é, eles foram tratados como maus para a religião, porque nunca apoiaram o mau caratismo. Aí, como o ser humano não podia saber da verdade, porque não tinha o Criador, nós não podíamos entregar essa verdade para um falso Deus, né? Um tal de Sananda aí que acha que ele é uma criação como nós. Uma criação. Ele não é um criador. Ele é criador de outras coisas, mas ele não é o criador universal. Ele não é o Altíssimo. Preste bem atenção. Ele não é o Altíssimo. Ele apenas é.
Ele, uma criação, uma criatura. Pronto. Essa criatura se superiorizou demais, se sentiu melhor do que todo mundo. E todos que têm caráter, que têm consciência, passaram para o nosso lado e ficaram do nosso lado e souberam que precisava fazer coisa com o ser humano para poder ensinar para ele que ele não tinha caráter e por isso ele tinha que pagar. Aí oferecer o quê? Uma religião para ele se salvar, porque ele não tinha caráter. E aí a morte foi estabelecida para eliminar todo o mau caráter, para ele aprender, não é para destruir ele não é para ele deixar de existir não. Não. Todos os mortos irão voltar. Preste bem atenção no que eu estou dizendo para você. Mesmo que você tenha que ser morto agora para poder se tratar, porque você está com problemas de consciência, mesmo que você tenha que ser retirado para tratamento, você vai voltar um dia porque o tratamento vai ser severo para você melhorar. Pode ficar tranquilo. Sabe aquele tratamento severo que alguns médicos colocam para uma pessoa, mas é para salvar a vida dela, não é para matar ela. Para matar ela não precisa dessa severidade de tratamento, né? O tratamento é para resgatar a alma, só que do lado de lá, aqui você talvez não sirva mais. Preste bem atenção. Não sou eu que vou te matar, existe uma entidade, eu estou apenas trabalhando para ela, para dizer para você o que vai acontecer. Eu não estou desejando isso para você porque eu sou mau. Não. Só porque eu estou falando? Não. O meu desejo é que a vontade do meu Criador seja feita e que nenhum esquizopata, maluco, retardado, comedor de criança, matador aí, essas porra toda aí que acha que é o top porque tem uma arma na mão, que tem um poderzinho que foi dado para ele acha que ele é o top da sociedade, que ele pode chegar e fazer o que quer, que junto a turma para matar, para acontecer, para fazer, que ele é a bagaceira do caralho. Bom, ele foi, porque deixaram ser. Isso que tem que entender. Foi deixado ele ser assim, por quê? Porque aqueles que deveriam nos proteger, guardar a humanidade, guardiões, chamados de Talmiels, os Talmiels foram preparados pelo Criador e capacitado com dons especiais nesta matéria, nesta terra, nessa parte 3D, tá? Para fazer o quê? Para proteger a humanidade. Mas, como sem o Criador, todo mundo tinha que ser deixado fazer o que quisesse para entender o lado dele. Quem estava conhecendo as almas? O próprio Criador. Ele estava conhecendo você sem você reconhecer ele. Pronto. Ele trabalhou com você ocultamente. Ou seja, ele deixou você comer da sua, preste bem atenção, porque você é um idólatra, da sua árvore do seu bem e da sua árvore do seu mal. Ele só viu para que lado você pendia, qual era o seu verdadeiro caráter e o que você precisava de passar para que esse caráter pendesse para o lado de lá. Por quê? Porque da justiça passou ao ódio. Deu para você entender? Saiu do amor, foi para a justiça e da justiça terminamos aparentemente no ódio. O ódio é liberar cada um para fazer o que ele quiser. Esse é o total livre-arbítrio que o Criador pode dar para uma criação dele fazer o que ela achar que pode. Bom, com isso, crianças morreram, com isso, inocentes pagaram, com isso, frágeis, não é inocente, ele é pequeno, ele não tem proteção, sabe aqueles passarinhos pequenininhos? O menorzinho, um beija-flor, por exemplo, é tão pequenininho, você entendeu? Ele não tem
Tem que guardar ele. É como as fadas. Você acha que fada não existe, não é mesmo? Pois é. Legal. É bom saber como é que cada um pensa. Deu para você entender? A gente não está aqui para mudar a sua cabeça. A sua cabeça vai mudar naturalmente. É só a verdade voltar para você. Nós não precisamos te obrigar, te forçar a entender alguma coisa. Não. Ela, quando voltar, não tem mais essa chacota, essa palhaçada, esse engano de dizer para vocês as mentiras que vocês acreditam. Ela vai estar na cara de todo mundo, não tem como você negar. Só que lá, nesse momento que tudo voltar, vai se mostrar duas coisas. Aqueles que amam a verdade, que são essas criaturas, que são essas coisas, e aqueles que odeiam. Por que eles odeiam? Porque na volta delas, ele vai perceber que tudo voltou ou está voltando ao início de tudo, onde tudo tinha paz e todo mundo vivia junto. Não havia o feio, não, também não havia o bonito. Não tinha o mal, também não tinha o bom. Tinha o que então? O que é certo a fazer, porque era isso que o seu Criador queria que fizesse. Mas depois que ele saiu, aí todo mundo curtiu. Curtiu com o quê? Com a vontade de fazer o que quiser, porque ele deixou, ele não controlou, ele aparentemente abandonou você à mercê de você mesmo para entender que lado você está. Isso se chama visão de caráter. Ele quis ver quem é você. De que lado você realmente está? Você não culpe a religião, não culpe o maligno dela que ele criou para botar a culpa para você continuar sendo o que você é. Aí você vai ter que negar a si mesmo, porque senão você vai querer matar, vai querer estrupar, vai querer fazer um monte de atrocidade com aquele que parece ser seu próximo, mas no final não é nada. A gente percebe que quando você reconhece o próximo, ao invés de você fazer mal para ele porque ele te disse uma verdade, você o ama e agradece a ele por ele ter te amado e ter te dito uma coisa que ninguém nunca teve coragem de dizer. Quem é capaz de ouvir uma coisa dessa? Olha, felizes são aqueles que são capazes de ouvir aquilo que os outros veem dele. Não é ele não, porque ele se olha no espelho e acha muitas vezes lindo e maravilhoso. Mas por fora, não por dentro. Por dentro, você tem que ouvir o que as pessoas dizem de você. Sabe por quê? Deixa eu explicar aqui por que me mandaram vir falar isso aqui para vocês. Quando eu estava na minha sala de aula na Alemanha, uma das salas de aula em um dia foi ter que falar para minha esposa verdades que eu sabia, porque eu já convivia com ela há muito tempo, que ela não conseguiria ouvir facilmente. Mas tinha um atenuante, porque, como eu já estava com ela há muito tempo, eu percebi, claro, que ela era é uma mulher justa. Justa. Então, se você falar com justiça com ela, der consciência de justiça, do porquê aquilo seria ou não seria justo a fazer, ela acataria. Mas tinha que chegar com consciência de provar que o que eu estaria falando está certo. Concorda? Veja comigo. A mais B mais C vai dar D. Concorda? Ela também já tinha passado muitas cognições na vida e tem, claro, a consciência de caminhos, dos quais foram bons, dos quais foram ruins. E o caráter faz com que você vá sempre pender para o lado bom, de aprender o que não deve fazer e o que deve fazer para o bem do próximo. Porque você pode estar apoiando uma desordem, uma desgraça e apoiando com que pessoas paguem e continuem pagando por você não fazer nada. Deu para entender? Então, eu não aceito e nunca aceitei esse tipo de coisa. Só que tem um porém. Eu não saio fazendo. Quando me deixarem fazer, vocês vão ver, para a religião, a pior desgraça desse universo.
E eu vou explicar por quê. Nessa sala de aula, eu tive que falar a verdade para ela. Claro que é uma verdade que ela não queria ouvir sobre si mesmo. Sobre si mesmo, claro. Então, a gente sempre faz para nós mesmos uma imagem linda, maravilhosa, para os outros não nos julgarem. Correto? E para quê? Porque geralmente quando julgam mal pra caralho, e a religião é uma acusação horrenda na nossa consciência, né? Se não está do padrãozinho religioso da lei, você tem problemas sérios, de morte até, né? Então, a santidade fez com que a pessoa pensasse que ele fazendo aquele tipo de coisa protegeria ela da morte, ou livraria ela da morte, e ela poderia viver eternamente daquele jeito. Só que aí a pessoa acaba, num belo dia, tendo que encontrar com a morte e ela não pensa que ela está vindo por causa das atitudes dela, alguma coisa que ela faz que está obrigando ela a chegar ali. Porque ela não pode deixar você continuar do jeito que está. Isso é justiça, presta atenção, tá? Os draconianos estão responsáveis agora a ensinar justiça para a humanidade. Sananda, Jesus, perdeu a vez dele, acabou a vez dele, ele teve a vez dele, durou mais de 2000 anos, é muito tempo para a humanidade, que vive 120 anos, é muito tempo, tá? Então ele teve bastante tempo, os arianos, ao comando dele, a tal da raça pura, para purificar, não é justificar, a nossa raça. Ele tentou purificar. Por quê? Porque sabia que ele não podia ser o Criador, mas podia ser melhor que ele. Ou pelo menos tentar. E ele tentou e foi dado direito a ele, como é dado direito a você, a fazer o que você quiser. Como é dado a você ser testado do jeito que você quiser. É só você escolher o caminho que você quer trilhar. É só você dizer que quer ir para lá ou para cá, ou parar. É só você mostrar o seu desejo, o que é que você quer. Quando você desejar, e lá no seu íntimo ninguém te conhece, aquilo que de verdade você quer, aquilo será te dado até um certo ponto, se for permitido, para poder te pegar e te tratar. Porque quem que viveu aqui eternamente, até agora? Ou seja, nós nunca tivemos o Criador de volta para nos parar da ignorância de vivermos solitários, achando que podemos fazer o que quisermos da nossa vida. Muitas vezes nós nos perguntamos por que o Criador permite, vou colocar o Criador, vamos deixar Deus de lado, vamos ficar só com o Criador, porque é o Criador que fez Deus para nós, né? Ele que deu o Deus dele para nós, então é ele que vai dizer quem é o Deus dele. Então deixemos o Criador escolher o seu Deus e apresentar ele ao mundo. Eu sei quem é e eu o sirvo, mas que cada um o reconheça por conta própria. Você não pode reconhecer ninguém por mim ou por outra pessoa. Isso é religião. Isso é seguir a adoração de um sentimento dos outros, que não é seu. Deu para entender? Então você tem que tomar cuidado com isso. Você tem que seguir o seu próprio caminho e assumir as consequências dele. Muita gente tem fugido de perto da gente porque sabe que ao caminhar com a gente, a seriedade vai levando a pessoa a se encontrar. Chega naquele momento, aquele momento X, que ela tem que reconhecer ela mesma, que aqui o problema sou eu. Ali ela não se reconhece, ali ela não se curva, ela, pelo contrário, ela ergue a cabeça, né? Aí que ela levanta, ou seja, naquele momento que dizem a verdade para ela, ao invés dela aprender, se curvar e entender que a pessoa que está falando está amando, ou seja, está vindo o mensageiro do Criador dizer uma verdade para você, não importa se para você é o lado mal ou o lado bom, você deveria, com consciência do seu próprio bem, ouvir, analisar, se interiorizar, não culpar os outros. Tentar achar a culpa que disseram que você tem. Se não achar,
Se não achar, você tem que procurar, tem que ser sincero com você. Sinceridade, justiça, verdade e honestidade, esses sentimentos são os 4 básicos, primordiais que começam tudo isso aqui. Então tem que ser sincero com você, não é com os outros não. Os outros não tem que saber se você está sendo ou não está sendo ou não. Porque tem gente que vai achar que você está mentindo. Isso é problema dele, não é seu. Você não pode assumir o problema dos outros. O que ele pensa, o que ele acha, isso é problema dele. Você não vai brigar com ele porque ele pensa. Se você brigar com ele porque ele pensa, quer dizer que ele acertou no alvo. Você está se doendo porque ele te encontrou. Uai, se você não é, rapaz, é tranquilo. Só que você começa a ver que tem mais problemas aí. Deu para você entender? Por quê? Porque você não é acusado pela sua própria consciência, porque você já se policia, você já se reconhece, você sabe o lado que você está, então você não entra na putaria só porque eu sou de Leviatã, né, dos draconianos. Eu estou ligado aos Alpha Draconi, os Alpha Draconi são o mal da sociedade, porque eles que fizeram estão ligados a Enki, ligados aos Anunnaki, e eles nunca perdem uma viagem, nunca perdem. Eles são maus, mas mal por quê? Porque não deixam eles fazerem o que eles querem. Que no final sempre tomaram e vão tomar no cu. Não tem para onde correr, isso não vai mudar. Se você não tem caráter, você vai pagar. Isso, não pense que você, eu vou morrer, porque ao morrer eu tô livre. Eu tô, escapei da correção. Peraí, você acha que é o quê? Consciência e vai deixar o sentimento no sofrimento da morte, porque a culpa é do sentimento, não é da razão. Não. Você se engana. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Se você se entregar à morte para nos foder, para dizer que a culpa é nossa, que nós é que estamos fazendo, matando. Olha, os draconianos estão aí de volta e eles são os perversos, eles são os maus. Olha, nós vamos te mostrar que nós não somos, mas você vai ter que sair para ver. Por que você está dizendo que nós somos mal? Porque nós não concordamos com você e nem concordamos com as coisas que você faz. Só que você quer continuar fazendo e quer continuar infernizando essa terra com sentimentos iguais ao seu, que nós odiamos, nós detestamos, nós temos nojo. Nós não concordamos com determinados tipos de sentimento. Não estou falando de justiça, eu estou falando de santidade. A santidade faz parecer uma coisa que você não é. Isso é um problema para todos nós. Por quê? Porque a espiritualidade, ela sabe quem é você. Ela não se engana com você. Você pode conseguir enganar aqueles que não te veem no seu íntimo. Elas não. Elas estão o tempo todo vendo o seu pensamento e as suas falas e as suas ações quando ninguém mais vê. E elas fazem o quê? Registram você. Você está registrado do lado sentimental mais oculto, mais trevoso que existe. Ele só não faz mais com você porque foi proibido, por enquanto, para que você tivesse tempo de pensar um pouquinho mais se quer continuar desse lado. Se você quer continuar apoiando as religiões que mantêm a desgraça da morte, se sustenta através do caos que ela dá, e o caos que ela dá é a morte, para poder oferecer um céu. Se ela não te der a morte, ela não pode te oferecer o céu dela, do qual você seria levado se fizesse o que ela quisesse, o que ela queria. Deu para entender o joguinho dos infernos? Satanás, na verdade, é aquele que começa com S. Sananda. Esse é Satanás. Esse verdadeiramente é o mal. Esse tem disposição de fazer com você atrocidades, das quais você iria para o braço dele correndo para se salvar, para nunca mais fazer aquilo que você fez, que ele não gostou. Ele enfia sua alma num verdadeiro inferno para mostrar para você o quanto você é idólatra. E você vai pensar ainda, você ainda vai sair dali
dizendo que ele é maravilhoso, que ele é lindinho e que você vai fazer tudo o que ele quiser. Aí ele controla você, rindo. Você ficará sempre, ou ficaria sempre na mão dele. Por quê? Porque foi dado a ele o poder de conscientizar por mais de 2000 anos o que vocês conhecem ou estão passando a conhecer como raça, está reconhecida, raça adâmica. Nós somos uma raça e temos guardiões desta raça, sabia? E eu vou dizer para você o quanto é honroso fazer parte desse lado. O lado verdadeiro dos guardiões, dos quais tem o poder das trevas. Você sabe que as trevas é morte, não é? Pois é. Então, quem administrou, preste bem atenção, quem administrou a morte aqui foi o mesmo que te salvou. Engraçado, né? Foi o mesmo que caotizou, que fez todo esse caos de você ver criança estrupada, mulher estrupada, homens decapitados, partindo ao meio, olha, inquisições, queimado, foi o mesmo. Ele fez tudo isso para manter as nossas almas sob prisão e não liberaria ela. Preste bem atenção, ela não seria liberada, ou seja, a religião não se curvaria, não sairia daqui, ele não deixaria ela sair daqui, ou seja, ele não aprisionaria a sua entidade da morte chamada Yahvé, se nós não verdadeiramente encontrássemos o nosso Criador. Só que tem gente entre nós na humanidade ainda se passando por bonzinhos, tá? Bonzinho, lindinho, maravilhoso, mas dizendo que o nosso Criador é mau. E que as entidades que ele escolheu para nos corrigir, porque achamos que ele é mau, claro. Se ele é mau, ele vai te entregar o mal e aí vai dizer para você, então, resolve com o mal. Veja se você é tão bom assim para se livrar delas. Ué, se eu sou mau, essa é a maldade que você tem que parar, ué. Se você é bom, pare o mal. Você é bom. Só que ele não é bom. Porque se ele fosse bom, ele seria justo. E todo justo vira tzadik. Você já ouviu falar em tzadik? Tzadik é justo em hebraico. Hebraico é a língua draconiana. É a nossa língua. É a língua daqueles que são guardiões desta terra, chamado Talmiels, os filhos dos dragões, os tocha, os fogo, aquele que põe fogo na terra e põe de verdade, não brinca não. Não brinca. Sabe por quê? Se o Criador não ordenar eles a pararem, você pode ter certeza absoluta do que eu estou dizendo para você. A terra é fulminada, é explodida, é destruída, porque ele não aceita que a nossa humanidade, criada pelo Criador, ache que ele é mau e o odeia. Então ela fica sem casa. Ela fica sem terra. Ela fica sem terra, viram sem terra. Vai viver no planeta dos outros, desgraçado, mas aqui você não fica. Então, já que é o céu, o seu lugar, e nós vamos botar você no céu de verdade. E ainda vamos destruir a sua casa, que é a terra, para você não voltar mais para aqui, desgraça. E aí você percebe que é tudo o que eles querem. Ou seja, essas almas não amam a sua casa. Elas não amam a sua terra. Elas não amam o seu filho, a sua vida. Eles não amam vocês, que seria para ele um próximo. Não. Ele, no fundo, é isso que ele quer. Ele quer destruir a nossa casa. Por quê? Não é casa dele. A casa dele seria onde? No céu. Aí ele inventou uma religião para vender ela para você e você tem que pagar todo mês uma mensalidade de 10% na compra desse céu. Se você não sustentar aquele que está ensinando sobre o céu dele para você, que foi certificado por ele em um instituto que ele estabeleceu,
Ele só assim ele pode falar e ganhar nas suas costas? Se ele não vier de lá, ele não pode governar. Então, se ele vem de lá, você tem que pagar, você tem que sustentar, porque aquele que está governando através da religião a sua vida para te levar para um céu, disse que você tem que fazer isso porque ele está certificado por ele, para ensinar você como ir para lá. Deu para entender? Então, com isso, você entende que esses trabalhadores oferecem um céu. Se ele oferece um céu, indica que você vai morrer. Você não é Elias, você não é Eliarro Anavi. Elias o profeta, o Navi. Os navios são profetas. Essa raça chamada Navi. Você pode falar assim, Navi então é aqueles lá que estão lá no Avatar, aquele filmezinho Avatar, aquilo lá existe? Sim, existe, 4 metros de altura aqueles seres. Eles são profetas. Sabe por quê? Porque eles cuidam de toda a criação com muito zelo, com muito carinho. Eles são azuis porque eles pertencem não só ao céu e andam, digamos assim, em seres alados. Assim também como, eles pertencem ao céu, então eles têm essa facilidade de voar em seres que voam. E também da água, da terra, porque a terra começou com água, né? Então eles foram para a água, eles são azul porque são da água de cima como da água de baixo. Deu para você entender? Eles são profetas. Eliarro, ele foi justo, não santo, preste atenção, não confunda, tá muita confusão. Justo, você tem que aprender com a gente, draconiano, o que é justiça para você não viajar na maionese e achar que o que a gente faz é injusto. Aí para dizer que o seu lado é o melhor. Aí, o que eu vou dizer para você aqui não é uma coisa minha, tem que entender porque isso é um jogo. Você quis jogar e está pedindo para experimentar. E aí, como eu sei como é que funciona o jogo, eu já vou te adiantar o que vai acontecer. As entidades da morte aqui, que servem ao nosso Criador, porque foram criadas por Ele, entregues a Asherah, ou melhor, Nimar também, né? Nimar, ou você também pode dizer Tiamat, deu? Os Anunnaki. Deu para você entender, né? Só que é ela que decide. A morte é uma draconiana. E aí, quando ela decide, não tem como mudar. Só mudaria se você mudasse de consciência, do qual ele não quer. Então ele não vai deixar você saber, não iria deixar você saber da verdade. A religião faria você se auto-adorar, tamanho que te impediria de ver o que ele falou para você. Mas ele falou porque senão não é justo. E aí para ele poder te cobrar. Você vai ser encaixado numa lei que eles reconhecem como o seguinte: negligência da verdade. Ou seja, ela foi dada a você, você a rejeitou para se autoproteger ou manter a sua idolatria de fazer o que quisesse. Como se ele não tivesse voltado, o Criador, e que você poderia afrontar ele do jeito que quisesse, como foi deixado. Só que acabou. Então você tem que saber o que aconteceria com você se caso você fizesse tal coisa. Os draconianos têm o acesso, a eles foi dado o direito de ficar com toda a morte da draconiana, da morte, tá? De Lilith. Samael e Lilith são os alfa-dracones da morte. Eles fizeram 2 alminhas aí, dos quais encontraram, e agora querem que você aprenda a justiça com elas, porque é isso que vai acontecer, porque é eles mesmos que vão liberar para você, justamente porque estão avisaram. Você não acreditou, riu que teria um Deus para te salvar, o caralho, sei lá o quê? Tá ótimo. É isso que eles precisam para provar para você. Então você vai ser provado. É isso que você quer. Você está pedindo para saber se esse lado que você escolheu ficar
é o certo, é o bom. Se não for, meu querido, escute bem o que eu estou te dizendo. Você vai chorar amargamente, mas um choro que não tem consolo. Nem tudo que falarem para você não vai te consolar. Por quê? Porque você vai saber que ninguém para o que foi enviado para você, só ele. E o lado que você ficou foi justamente o de aprender. E aí você já vai saber quando você sentir que ela vai chegar até você e não tem o que você fazer. Então você vai entrar, sabe o quê? Em desespero, em ansiedade. Sabe a ansiedade, o sentimento final que vocês estão sentindo aí? Essa ansiedade é a certeza de que a morte está vindo pegar. Só que ela não sabe como se livrar. Por quê? Porque não estão deixando ela saber. Estão querendo de verdade que ela morra. Essa é a religião. A religião está sendo sustentada para essa pessoa. Ou seja, estão tapando para ela, é um pulsa de Nura. Você já viu? Você já ouviu falar de pulsa de Nura? Pulsa de Nura é o fechamento da solução para o seu problema. Quem faz isso? O religioso que se sente incomodado com você. Ou seja, impede que qualquer ser protetivo, impediria, né? Que qualquer ser protetivo, Talmier, viesse te salvar. Porque estaria ali enchendo o saco deles e atrapalhando eles, tirando eles do sério. Aí ele faz um pulsa de Nura para mandar te pegar. Ou seja, mandaria uma entidade da morte matar você e ninguém ia te livrar. Você ia ter a certeza, mesmo antes dela chegar, porque todo mundo que te livra e todos os seres que te protegem, seus guardiões, toda a família que te rodeia, te abandona. Ela é obrigada a te abandonar porque ela sabe que é certo a fazer, tá? Isso é uma ordem superior da morte. A morte autorizou que esses religiosos façam isso para te ensinar. Que você pagou porque ela se incomodou. Você tem que saber, ué. Isso é uma coisa que você tem que saber. Senão você vai sempre morrer pelas costas. Né? Como aconteceu. Então, o que acontece? Com isso, você vai aprendendo o que eles fazem e o que você está fazendo para eles terem que fazer isso com você ou mandar isso para você. Deu para entender, né? Então, com isso, a gente perdeu o status inicial que tinha, porque nós fomos entregue à formação de uma religião. O que é uma religião? A adoração de si mesmo. Porque não tem um Criador. Então você não pode adorar ele. Ele não tem ele. Você vai adorar quem? Qualquer coisa que te derem. Não importa. Ah, uma imagem. Toma, adora. Ah, eu quero adorar aquela pedra. Toma, adora essa porra aí. Ah, eu quero adorar isso. Aí você olha no espelho e fala, eu me adoro, e começa a tirar fotos. Os leoninos adoram isso. Se olha no espelho e fala que vai tirar uma selfie, porque ele se adora, ele se ama. Ele gosta de ver no espelho. Não importa o que você vá adorar, o importante é que você é um idólatra. Então, por ser um idólatra, você vai adorar alguma coisa. É mal ser idólatra? Não, porque o problema é que nós adoramos qualquer coisa. Nós não podemos sair adorando qualquer coisa. Mesmo que ele seja um Alice, é até bonito, que é como o Sananda, que vocês conhecem como Jesus. Pois é, mesmo que ele seja bonito, você também não pode adorar ele. Ah, então quem nós temos que adorar? Enki. Ah, eu posso adorar o diabo? Não. Ah, eu posso adorar Samael? Não. Ah, eu posso adorar Lilith? Piorou. Ninguém. Nós temos que reconhecer, não é adorar. Quem nós vamos adorar? O Criador. Quem é o nosso Criador? Enki, o geneticista, o Anunnaki da família dos Anunnakis. Filho de Anu. Primeiro filho de Anu. Que recebeu a terra como herança para governar. Só que ele não vai estar aqui governando diretamente. Quem vai governar no lugar dele, que nós vamos poder adorar, porque representará ele? Ou seja, é a representação dele, então é a única coisa que nós vamos poder adorar pelo reconhecimento de que isso só está aqui porque ele voltou,
E ela nunca mais vai sair enquanto ele estiver aqui, então ele vai viver eternamente, essa entidade vai estar aqui com a gente eternamente. Quem seria? Um dragão. Leviatã. O dragão. Vai estar só ele? Não, não vai estar só ele. Vai estar aquela que eles pensaram que mataram, Tiamat. Vai estar Leviatã e Tiamat. Nós vamos poder tocar, porque já que nós adoramos o dragão, como representação, preste bem atenção, não viaja na maionese, entenda, tá? Para não ficar viajando. Como representação de Enki, porque Enki respeita uma coisa maravilhosa, respeita a casa dos outros. Ele fez essa casa, não foi para ficar aqui invadindo a gente, a nossa consciência, e dizendo que é ele, que ele é ele, que nós temos que ser o que nós não estamos sendo para ele. Não, ele já sabe que quando ele volta, ele não precisa ficar aqui. Ele não precisa voltar aqui batendo na sua porta todo dia para ver se você está fazendo alguma coisa. Ele sabe que você vai estar fazendo porque a conexão dele vai estar aqui no ar. O Wi-Fi dele vai estar aqui voando entre nós. Quem? Leviatã. Então, já que ele vai estar aqui, nós vamos adorar ele. Você vai poder fazer uma estátua de dragão, se você quiser ter na sua casa. Maravilha, vai ser sua proteção. A todas as entidades da morte, preste bem atenção no que eu estou te falando. Todas as entidades da morte saberão que aquela casa pertence ao dragão. Então, cuidado com mexer com ela. Ela é guardada. Ela tem o Criador de volta ali. O dragão é a representação do Criador em que o Criador da nossa raça aqui de volta. Então, você vai poder fazer uma estátua de dragão e tê-la na sua casa. Vai poder fazer uma tela bonita, de repente, fazer na parede aquela coisa linda, né? Você pode colocar no chão para você olhar, fazer aquela paisagem linda de dragões embaixo, da onde você vai sentar, da onde você vai comer, se alimentar. Você deve fazer essas coisas para quê? Para que todos saibam, todos, quando eu falo todos, não é o ser humano não, tá? Porque está difícil falar com o ser humano. Ele está sabendo que vai morrer, mas está difícil falar com ele. Eu estou falando, as entidades da morte vão saber que você pertence aos dragões. Então, elas estão em paz com você. Elas não estão em paz com o religioso que tem problema com o dragão, claro, né? Então, ela tem que saber se ela é melhor que o dragão. Ou seja, ela vai ver você sendo protegido e ela sendo fudido. Beleza? A diferença vai ser essa. Aí ela vai dizer que nós somos maus. Claro. Então vocês são maus. Por quê? Porque a gente não deixa ele fazer o que ele quer. Ué, acabou o livre-arbítrio. Ele não quer aceitar que acabou o livre-arbítrio. Ele não quer aceitar que não tem mais o que ficar fazendo o que ele quer. E o que é pior, o que ele quer fazer é uma desgraça para toda a humanidade. E a gente ainda tinha que deixar ele fazer. Como assim? Por que eu deveria deixar ele fazer? Por que eu não deveria me levantar e parar o desgraçado? Me diga, por quê? Mas parar ele, preste bem atenção, eu não preciso fazer o que o desgraçado religioso faz, que é sair matando todo mundo. Existem entidades da morte para fazer isso, eu não preciso fazer isso com você. O problema é que você não achou que eu teria poder para isso, né? De dizer para ela o que ela deveria fazer com você. Aí é um problema, não é mesmo? Aí seria um grande problema, concorda comigo? Pois é, e se eu tiver? Então eu não preciso de armas, elas são as minhas armas. Porque as mesmas que matam, também as mesmas que protegem. Ela só vai matar aquele que ela não quer, e talvez seja você. Deu para entender? E eu não posso me meter. Por que eu protegeria você que quer destruir o mundo dela, que é o mundo justo? Sempre foi. Ela nunca deixou um injusto vivo. Pois é. E como é que fica? Então, preste bem atenção no que eu estou dizendo para você. Tudo que ela quer é parar ela mesma para você e te proteger. Para isso, precisa de caráter. Caráter é feito com 4 sentimentos. Sinceridade, justiça, não é santidade. Volto a dizer, você vai ter que aprender com os draconianos o que é justo, o que pode, o que não pode fazer. Tá? Depois, verdade e
honestidade. Tendo esses 4 sentimentos, você está guardado. Pela morte. Não é por qualquer coisa, não. Pelas mesmas entidades que o cara sai correndo depois que vê ela. E quando ouve ela, piorou. Elas vêm para matar, ou seja, elas vêm para separar você dessa matéria 3D, para você acaba. Você vai para outro tratamento etérico em um outro lugar, do qual o verme, que é você, não morre. Lá não morre, lá não tem morte, lá é tratamento até você reconhecer. O que você não reconheceu aqui, por isso que você perdeu, você foi para lá. Ué. Se você não conseguiu reconhecer aqui, imagine lá. Lá você só vai sentir muita dor e revolta. Escreve o que eu estou te falando. Muita dor e revolta por achar que estava certo, porque deveriam te adorar. Deveriam reconhecer a sua idolatria, que deixar você fazer o que você quisesse. Complicado, né, cara? Aí vai ser difícil liberar você de lá. Você vai passar uma eternidade nesse sentimento lá, de um tratamento que, olha, eu vou te falar, não tem como te tirar. E eu não tenho nem vontade de te tirar, porque você merece. Deu para entender? Ninguém apanha sem merecer, cara. Isso é uma coisa de entidades da justiça. Então você tem que aprender conosco, os midotados, o que é justo a fazer. Por isso eles estão impedindo que eu e os meus cheguem até você para te ajudar. Por quê? Porque nós não estamos aqui para brincar. Nós não vamos brincar com a sua alma. Você é doido? Nós não vamos brincar com você. Então eu vou dizer o que vai acontecer. Se você afrontar esse conhecimento, preste bem atenção, não é a mim que você vai estar afrontando. Se você pode até tentar botar a culpa em mim para ver se eu sou um mau caráter, a tentar achar mau caratismo em mim, tentar achar problemas de desculpas para que o povo se revolte contra mim, contra minha família, querer pegar meus filhos, querer pegar minha esposa, querer pegar o caralho, querer pegar aqueles que estão comigo e estão aprendendo e blá blá blá, e quiser fazer aquelas coisas que a Inquisição já fez. Preste bem atenção, Sananda é o S de Satã. O mesmo que caotizou é o mesmo que vai proteger. Porque ele tem que proteger, porque nós encontramos o Criador. Nós não encontramos qualquer coisa, nós passamos pela consciência dele. Ele nos tratou e nunca nos liberou, nunca nos liberou para vivermos eternamente aqui, porque não era ele, tinha que passar por cima dele. Quem conseguiu passar por cima de Jesus? Quem conseguiu passar por cima de toda a religião aqui? Quem atropelou todo fiel aqui? Quem acabou com essa putaria de acharem que pertence a ele os mundos e que ele faz o que ele quer e que ninguém vai tirar ele de lá? Que ele vai fazer o que ele quer, ele vai continuar roubando, ele vai continuar matando, ele vai continuar fudendo com a nossa vida, pegando o que é nosso, cobrando caro pelo que é nosso, sacaneando com a gente, deixando a gente pensar que vai passar fome, o caralho, que tem que pagar e trabalhar igual um retardado para poder se manter, para se sustentar, e assim ele vai pensar que ele vai ter que morrer, então ele tem que se salvar, e ele tem que ir para uma religião o adorar. Gente, essa porra acabou, cara. Você ainda que não acordou, quem já está trabalhando desse outro lado comigo, já há algum tempo, sabe do que eu estou dizendo. E ele não larga a gente aqui, ele não vai se juntar como uma pipoca, sair pulando de uma religião para outra, porque sabe que não tem para onde ir, cara. Depois que você sabe da verdade, é você se autocondenar, você se condena consciente. Quem vai fazer isso? Quem é doido? Aí você sabe de verdade que ele não é um humano e não ama a nossa raça. Nós vamos revelar quem não é humano aqui. Deu para entender? É só questão de tempo. Por quê? Eu estou esperando me liberar, eu não posso fazer o que eu gostaria só porque eu gostaria. Não existe isso.
Ninguém aqui faz, nenhum draconiano fez para si. Por isso eles nunca perderam um governo. Por isso eles dizem que eles são maus, que eles não abrem a mão e não deixam vocês fazerem o que querem. A culpa é deles. Pois é. E vai ser sempre, agora também, se a culpa foi deles e eles foram os maus e perversos para vocês, agora também com a volta do Criador e alcançando o que eles vieram fazer durante esses 5.780 e qualquer coisa de anos aí, desde o nascimento de Adão, eles agora vão ser honrados, porque fizeram um bom trabalho. Foram justos em corrigir aquilo que Asherá, esposa de Enki, não quis que fosse permitido. Ela queria que o seu esposo fosse reconhecido e fez Lilith, a justa, a draconiana. E elegeu ela como aquela que decide quem fica e quem sai. Também o seu esposo, Enki, criou o Alfa Draconis, chamado Samael, esposo de Lilith, do qual ele, juntamente com a sua esposa, tá, tratou severamente as nossas almas e vai continuar tratando, porque quem não for justo tem que se fuder. Tratou e vai continuar tratando as nossas almas até nós entendermos que é o Criador que voltou. Eles fizeram para ele, fizeram tudo o que ele queria. Então, quem ficou mal aqui? Enki e os draconianos. E aqueles que serviram, porque sabiam que era justo a fazer. Então, eles pediram até para fazer com você. Sabe quem pedia para fazer com vocês? E levar vocês a um tratamento nunca antes dado, e aí você acorda sabendo que existe alienígena, com certeza, e porque você foi abduzido e levado e tratado severamente, você tem assim lampejos de consciência, não lembra tudo, senão você não vive mais, mas você tem uns lampejos de consciência que foi tratado assim de uma forma horrenda, passou por coisas horríveis naquela abdução. Sabe quem são? Os Greys. Também foram vistos como muito perversos, muito maus. Colocaram o mal neles. Porque todo mundo que serviu o Alfa Draconis, Samael e a sua esposa Lilith, foram tidos como maus e perversos. Preste bem atenção. Só que não são. Nunca foram. Tá? Nunca foram. Esse ser, Satã, Sananda, SS, você já ouviu falar na SS de Hitler? A SS? Por que SS? Porque tinha dois S trabalhando para tratar a nossa alma. Qual S? Samael e Sananda. Os dois se uniram para fazer um tratamento de alma, do qual liberaram o que você conhece como Adolf Hitler. Você acha que ele morreu? Não, ele é um alien. Ele é um corpo usado. Foi usado. Então, quando ele é usado, ele é uma capa que uma entidade entra nele e levanta ele. E faz ele novamente fazer o que precisa, porque ele pertence a uma entidade de justiça, do qual a SS, deu para você entender? SS, Samael e Sananda, se uniram para fazer uma coisa em comum, tratar as almas de Israel. De Israel, presta atenção, não estou falando de judeu, porque todo mundo teria que virar judeu, teria que virar uma tribo, tinha que aceitar que era só uma tribo que devia existir. Não, não. Isso tudo aí é arrogância. São 12 tribos e elas estão espalhadas e vão voltar, quer queiram, quer não. Nós vamos levá-la de volta e não é cheia de luz, não. É com muitas trevas. Mas depois você vai ver o tamanho da luz que elas tiveram que ter para você, para ter que te apagar. Deu para você entender? Preste bem atenção. Eu tive na minha sala de aula, nesses 10 anos que eu tive aprendendo Cabala, na Alemanha,
Um dia, como eu disse para vocês, um dos dias eu tive que encarar minha esposa e falar umas verdades com ela que eu sabia que eu ia ter problemas. E como eu tive alguns problemas com ela, de quase agressão. Por que que eu não entreguei uma entidade para ela da morte? Por que que eu não pedi correção severa de morte para ela? E ela morreria. Não tenha dúvida disso, tá? Não tenha dúvida disso, porque eles separariam a gente. Não, aí separando a gente, separaria os filhos e todo mundo morreria. E aí eu também iria depois, porque eu ia ver que eu falhei. Beleza? Então, todo mundo perde com isso. Por que que eu não dei? Primeiro, porque eu não faria isso aí que você acabou de ouvir. E segundo, porque me disseram uma coisa sobre ela. E aí eu tinha certeza que se aquilo que eles disseram é verdade, então é ela. Ela é minha esposa. Então por que que eu faria mal para ela, para mim, a metade? Com qual intenção eu faria isso, cara? Eu não estou jogando aqui contra mim mesmo. Eu não estou jogando aqui contra você, nem contra ela. É a vontade do meu Criador, que é o mesmo que o seu, que deveria prevalecer. E aí eu e você estaríamos unidos e não desunidos, entenderia que não existe mal. Assim como não existe bom, existe justo. Se é justo, então nós temos que fazer, ué. Por que eu me ausentaria de fazer o que é justo? Eu só não estou fazendo porque eu preciso de permissão. Quando permitir, todas as entidades da morte vêm para minha mão. Todas. E aí, quando todas estiverem na minha mão, vocês já ouviram falar nas filhas de Num, eu já falei para vocês sobre elas, filhas de Num. A ligação direta com Lilith. Pois é, as santinhas. As chamadas santinhas. Não brinque com elas. Pois é, elas não são isso bem que parece. Aí, aquelas ali não brincam com você. Ela tem o prazer de matar você de forma horrenda. Porque ela sabe que foi autorizado o tratamento. Então, quanto mais perfeito ela fizer, mais honrada ela vai ser, como ela vai ser agora. Preste bem atenção. Quando eu falei as verdades com a minha esposa, ela, assim, falou com muita raiva, com muito ódio. Naquele momento que eu encontrei ela escondida dentro do seu coração, ali no oculto. Na verdade, não era ela, sabe? Mas é a ligação dela que estava ali sentimentalizando ela, dizendo para ela que ela era uma coisa que não era. E eu encontrei. E aí eu toquei nela, nessa entidade lá do outro lado. E aquela entidade foi vista na hora. Todo mundo viu que era ela. Deu o que a gente chama ataque de pelanca. Tá? Deu um ataque de pelanca do caralho e falou para mim que eu era o Satã. Você é o diabo, você é Satã, Satanás e tal. Rapaz, nessa hora eu senti uma honra. Eu já contei isso aqui para vocês, eu me senti honrado. Eu não entendi muito bem, porque sentimento é uma coisa que você tem. Você entendeu, né? Você não gera sentimento. Ou você acha que você é um ator. Talvez você seja um ator aí de Hollywood que fica pegando o sentimento dos outros para interpretar, para trazer. Aí você acaba ficando ligado, só que não é seu. Não é seu. Não é verdade. Aí você vira um ator, ninguém acredita em você. Ninguém acredita. É difícil saber se você está atuando. Por quê? Porque é uma entidade, é um sentimento, entendeu? Que foi ligado a você. O problema é ele ser verdadeiro. E quando as pessoas são atores, atrizes, fica difícil acreditar nelas. Acabou. Porque elas, você entendeu, né? Então fica difícil. Então, quem conhece verdadeiramente uma pessoa é que sabe se ela está mentindo ou não. Deu para entender, né? Quem realmente conhece aquela pessoa no dia a dia sabe quem ela é. Não tem ninguém melhor para dizer quem é você do que aquele que está vivendo com você, ou seja, seu marido ou sua mulher. Deu para entender? É. Então, ela disse para mim o que eu era e eu me senti honrada. Aí depois que eu fui entender, que eu estava dentro de uma sala de aula, né, cara? Eu fui entender que isso era um sentimento que estava voltando para mim, que era uma honra receber ele de volta. Eu falei, puta, que engraçado, né, cara? Eu não entendi. Eu achei, assim, uma coisa mais maravilhosa do mundo. E eu não fiquei com raiva dela. Eu agradeci ela por reconhecer isso. Depois, ela agradeceu por eu ser isso.
Olha só que coisa. Deu para você entender? E aí eu fui entender agora. Depois, realmente a consciência vai se encaixando, né? Tudo. E aí eu fui entender que a gente precisa receber ou assumir de volta aquilo que nós éramos, porque não é mal. Mal foi quem nós nos tornamos adorando a nós mesmos. Só que se a gente não faz para a gente, então você não tem culpa. Deu para você entender? Eu não tenho livre-arbítrio, eu não faço o que eu quero. Então, por que eu seria culpado? Eu passo a bola para o meu Criador.